Olá, meu querido amigo, minha querida internauta, vocês que estão acompanhando esses programas da série Você Precisa Saber, né? Hoje nós vamos conversar sobre uma outra forma de você vencer o isolamento social, porque há mais de uma forma disso acontecer. E as pessoas, às vezes, não sabem disso, né? Acham que a depressão bateu, tem que tomar remédio simplesmente, vai para o médico não pode atender, tem mil problemas, mil situações, e às vezes existem soluções ultra aparentemente conservadoras, mas que são extremamente benéficas para as nossas vidas. Bom, eu estou mostrando para vocês dois dos convidados que já chegaram, ainda tem mais dois para chegarem. Eu cumprimento desde já, vou começar pelas damas, viu? Vou começar pelas damas. A professora, coreógrafa, bailarina e psicóloga, quer dizer, ela pode falar pelos dois lados, que é a professora Nídia Ferreira. Professora Nídia, boa noite, tudo bem? Boa noite, querido. Boa noite a todos que estão assistindo. Tenho certeza que hoje a noite será muito proveitosa. Se Deus quiser. Bom, no meio da tela vocês estão vendo de cor laranja, que é uma das cores utilizadas pela disciplina oriental, pelos rituais orientais, é o mestre, o grão-mestre, é, ele que lida com as artes marciais, mas também com a cultura do lugar e também a religião, porque ele é taoísta. Então, ele é o taoísmo. Eu cumprimento ele, que é uma pessoa fora de série, já esteve na TV Ponto de Vista várias vezes, que é o mestre Osmar Lanes Barroso. Sim, brasileiro, sim, mas que viveu na China há muitos anos. Boa noite, mestre Osmar, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Graças a Deus. Mestre, me diz uma coisa, quanto tempo de China? Olha, na verdade, eu comecei a minha formação aqui no Brasil depois de 11 anos aqui, aí eu fiquei mais 6 anos lá. Na China, né? Até assumir. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre o mosteiro, sobre os mosteiros, os translados dos mosteiros, também a sua vida como grão-mestre do Mosteiro Emeixan e essas coisas todas. Ô, Nídia, antes de passar para a parte esportiva, eu queria falar um pouquinho com a psicóloga, posso? Fique à vontade. Nídia, me diz uma coisa, como é que está para as pessoas viver esse momento de pandemia, hein? Bem, atualmente estou mais psicóloga do que professora de balé. Até por conta disso, né? Exatamente, por conta da pandemia. A pandemia, ela trouxe um sentimento novo para as pessoas, né? Essa questão do isolamento, de você ter perdido a sua liberdade, acarretou várias complicações, né? Inclusive a psicológica, né? Então, essa questão da perda, muitas das vezes o ser humano não sabe lidar muito bem, né? E então, todos nós iniciamos um processo de enlutamento por conta da perda da nossa rotina, da nossa liberdade, das questões financeiras também que foram afetadas. Você, né? Não tem esse problema, né? Ai, ai. Melhor não comentar, né? Diversas áreas, sim. Diversas áreas foram afetadas. Então, houve essa questão, né, de trazer à tona, muitas das vezes, sentimentos, questões que não estavam muito bem resolvidas, né? A pandemia, por um lado, foi bom para você olhar para o seu eu interior, as suas questões mais subjetivas, mais internas, e tentar cuidar de você mesmo, né? Sem aquela rotina, sem aquela pressão do trabalho, muitas das vezes, né? Para alguns setores, né? Para outros não, já aconteceu o oposto, né? Que houve uma pressão maior da sociedade, houve uma exigência maior do indivíduo em relação ao trabalho, à área trabalhista, né? Para outros setores não. Então, dependendo do setor que, no caso, a pessoa
trabalha ou tem o seu ofício, houve realmente uma sobrecarga muito grande no cunho psicológico, né? Então, realmente, eu estou mais na função de psicóloga, né? No primeiro momento da pandemia, houve a questão, todos entraram no processo realmente de enlutamento, de negação, posteriormente de raiva, barganha, tristeza, até promover a aceitação e a elaboração e a transformação em algo positivo. Porque todos os níveis que a vida nos apresenta, nós podemos tomar algo também de forma positiva. E você acha que as pessoas já estão no nível suficiente de entender que a gente precisa positivar os sentimentos, positivar os sentimentos? Sim, partindo do suposto que nós somos, por mais que a formação humana seja um território político onde as nossas interfaces são genuinamente sociais, ou seja, nós nos tornamos humanos a partir da convivência e sociedade, porém, nosso processo de subjetivação ele é feito de forma individual. Então, cada um tem um processo. Então, existem pessoas que se adaptaram muito bem à realidade da pandemia, do isolamento, e conseguiram, com isso, fazer uma produção, né, fazer coisas positivas, como também tem pessoas que se aprisionaram. Então, isso é um processo muito individual. Muito pessoal, né? Mestre Osmar, o senhor já tem um pouco mais de idade, o senhor não é um jovem assim como a professora Nídia, eu sou um jovem há mais tempo, como eu, né? Nós somos jovens há um pouco mais tempo. Mas o senhor tem todo um trabalho voltado para a disciplina, para a meditação, para o preparo da mente, do corpo. Então, como é para o senhor, eu digo para o senhor pessoalmente, tá? Como é para o senhor esse momento de isolamento social, de pandemia? Olha, é um momento, acho que não só para mim, como para todos, né, um momento difícil, porque nós estamos tendo um ano totalmente atípico, né? Se a gente olhar, as coisas esse ano totalmente diferentes, né? A rotina é totalmente diferente. E isso aí eu estou vendo muita gente abalado com isso, sabe? Até pessoas que convivem aqui, eu vejo muita gente. Então, o que a gente propõe nessa hora? Bom, como vocês mesmos disseram, né? É uma coisa assim, é o meu modo de trabalho. Longe de dono da verdade, eu acho que cada um tem a sua forma. A primeira coisa que a gente corta, pelo menos aqui a gente tem feito isso, é a agressividade. Por quê? Porque a gente não vai incentivar algo que pode ser danoso mais tarde. Então, o que a gente tem feito? A gente trabalha com a parte de meditação, a gente trabalha com a parte de exercícios, porque o físico também não pode ser abandonado, né? Mas existem práticas que auxiliam muito nisso, como o Tai Chi é uma delas, as pessoas praticam yoga também, né? Indiano também é outra coisa, e até mesmo exercícios, né? Para poder manter a mente também ocupada, né? Porque em mente desocupada o que é errado floresce, né? Então a gente procura sempre levar para ocupar a mente com coisas produtivas e que possam, né, auxiliar nesse momento tão difícil que a gente está passando, mas felizmente eu acho que está acabando.
Graças a Deus, tomara. Bom, chegou aqui com a gente também, né? Ele que é mestre capoeira, professor de educação física e também conhece bastante algumas técnicas de relaxamento, de meditação, mas também cuida do corpo. É o professor Wellington Bidu, a quem eu cumprimento. Professor Bidu, como vai o senhor? Tudo bem? Está ouvindo? Não, está sem som ainda. Está sem som ainda. Depois dá uma olhadinha no som, professor. Não está saindo, não. Tudo bem. Ele vai acertar o som e já já ele, se Deus quiser, estará com a gente. Bom, vamos continuar aqui. Nídia, me diz uma coisa. Você está trabalhando mais a psicologia, mas você é professora de balé, de jazz, né? E me diz uma coisa, essas atividades, ginástica rítmica, balé, jazz, elas auxiliam também no distensionamento da pessoa? Sim, o que ocorre, né? A atividade física, como um modo geral, né? Eu posso falar um pouco dessas atividades no campo infantil, né? Que é onde eu estou atuando, e tenho até turmas online também, né? É muito interessante ver, primeira coisa, a questão da possibilidade da criança conseguir se adaptar a um meio mais, não digo nem caótico, mas a um meio diferente que o isolamento traz. Porque o isolamento ceifou todas as relações que ela tinha antes, né? Toda a rotina que ela tinha antes. Então, ela tinha uma rotina de ir para a escola, de ver o coleguinha, de abraçar o professor, né? De falar com o tio da cantina. E hoje ela não tem mais isso. Né? Então, para os pais, é muito mais complicado ver aquela criança ociosa, cabisbaixa, né? E a atividade física, ela traz um refrigério para essa criança, já que, principalmente as crianças que já faziam esse tipo de atividade antes, ela tem um pouco do contato da atividade que ela tinha antes, e isso dá um refrigério, um aflorescimento dessa criança, né? Além dela ter habilidades também desenvolvidas. Certo, perfeito. Vamos tentar ver se a gente consegue com o mestre Bidu. Será que a gente consegue? Mestre Bidu, agora o senhor me ouve? Só não ouvimos o senhor. Só não ouvimos o senhor. Alô? Às vezes é um pluguezinho mal colocado. Sim, meu diretor. Agora me ouvir agora? Agora eu ouvi. Mestre Bidu, estamos aqui com o mestre Osmar Lanes, que é mestre taoísta. Estamos com a professora Nídia, que o senhor conhece. E agora o senhor, que eu já disse que o senhor é mestre capoeira, renomado, e que está aqui com a gente hoje para nos ensinar alguma coisa também, em termos do trabalho físico e do trabalho mental, que a capoeira pode ajudar nesse momento de isolamento social. Com certeza. Boa noite a todos. Boa noite, mestres. Boa noite, professora. Obrigado pela oportunidade. Tá? Desculpa só um pouquinho esse meu atraso, que eu estava em uma reunião com a direção de outra instituição em Niterói, e aí só acabou agora. Tá? Mas um prazer estar aqui. O que eu puder ajudar será sempre um prazer. Né? Eu continuo ativo, dando as aulas de capoeira e de educação física. Não pararam, continuo ativo. O que precisar aí, só me acionar aqui, que eu puder somar, estarei firme na pegada. Mas a capoeira ajuda a pessoa a liberar um pouco a tensão nesse momento de Covid, nesse momento de tensão? Com certeza
A capoeira, ela transmite uma energia muito boa, tanto aos seus praticantes, quanto ao pessoal que admira a arte. Estamos com um pouquinho de dificuldade na sua internet, Wellington. Em relação à atividade física, eu trabalho tanto com adulto. Está conseguindo ouvir? Não, está difícil. A sua internet deve estar com algum probleminha. Pô, será que eu vou ter que trocar? Troca para o melhor. Troca para o melhor. Melhorou? Tá, enquanto isso, eu vou fazer... Alô? Oi? Vou trocar aqui. Tá bom. Tá legal. Vou trocar. Enquanto isso, eu falo aqui que a professora Rita Marcondes está aqui, né? Boa noite a todos. Ótimo tema a ser falado nesse momento. Obrigado, professora Rita. A enfermeira Bárbara Mendes está dando boa noite e está dizendo aqui que o tema é produtivo e aplaudindo. Legal, legal. Ô, mestre Osmar, enquanto o professor Wellington não consegue resolver lá a questão de internet, conta aqui para mim. O senhor instrui também, já durante muitos anos, foi instrutor de Tai Chi e de Kung Fu, não foi? O Tai Chi ele é um estilo do Wushu, né, que aqui no Ocidente é mais chamado de Kung Fu, embora se você chegar lá na China e for falar em Kung Fu, o pessoal não vai saber direito o que é. Né? Não, né? Lá chama-se Wushu ou Wushu. Mas o Tai Chi ele é o que é chamado de estilo interno, que trabalha mais com energia, e não é da escola externa, que é uma coisa mais física, que é o caso do Koshu, do Wushu, né? Os estilos animais de Kung Fu, ou então os estilos de família também, que existem. É uma coisa diferente, bem diferente. Certo. E me diz uma coisa, uma vez o senhor conversando comigo, com o pessoal na TV, ponto de vista, o senhor disse para mim que uma pessoa que pratica Tai Chi, se adiantar um pouco mais os movimentos, está se defendendo também, é verdade isso? Sim, o Tai Chi ele é uma arte marcial. Tem muita gente que acha que Tai Chi seja dança, seja, sei lá, qualquer outra coisa, mas não, Tai Chi é uma arte marcial. Só que ela é feita de uma forma lenta, porque ela é utilizada exatamente para circular a energia pelo corpo. O nome Tai Chi Chuan, que é o correto, aqui no Ocidente o pessoal chama de Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. É Tai Chi Chuan. Mas não, é Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan. Aprendeu, né, Wellington? É Tai Chi Chuan. Aprendeu, Nídia? Isso. Tai, caminho, Chi, energia, Chuan, corpo. Caminho da energia pelo corpo. Então, os movimentos de contração e expansão unidos à respiração correta fazem essa energia circular pelo corpo, desimpedindo todos os meridianos energéticos e trazendo a condição de saúde. Legal. E se a pessoa estiver muito bem, tentando entrar no seu automóvel e alguém quiser rendê-la, num simples gesto de carinho, de desobstrução dos meridianos, pode derrubar o infeliz? Pode. Então, essa possibilidade é real. O Tai Chi, quando ele foi criado, a primeira, vamos dizer, função era a função defesa. Tá? Depois que esses movimentos foram estudados e ele passou a ser trabalhado da forma energética, como é mais conhecido aqui no Ocidente. Você dificilmente vai encontrar aqui no Ocidente o Tai Chi marcial. A gente conhece, a gente pratica, mas ele é uma coisa que não é comum aqui. Não é comum. Inclusive, o Tai Chi ele é uma arte muito violenta.
né? É mesmo? Já foi chamado pelo Jô Soares como arte marcial de doente terminal. É mesmo? Mas ele não conhecia. Eu mandei um e-mail para ele corrigindo. Quer dizer que é porque vê os movimentos leves, graciosos, acha que ali coisa, a pessoa está morrendo. Aquela coisa, tá, né? Isso aí não faz nada, mas faz sim. Faz sim, né? Bom, o Bidu, ele é representante da única arte marcial brasileira, que é a capoeira. Sim. Né? Então, Bidu, me conta. Agora, será que você consegue ouvir bem? Eu estou te ouvindo bem. O senhor consegue me ouvir bem? Mas perfeitamente. Agora, então, eu sou todo ouvidos para o senhor. Me diz uma coisa. Como é que a capoeira, a prática da capoeira pode auxiliar justamente nessa hora que o isolamento social deixa a pessoa tão para baixo ou tão para dentro? Então, eu quando iniciei na capoeira, o meu primeiro mestre, Itamar da Conceição Magalhães, ele fazia toda a aula, ele fazia uns dizeres para a gente, que era muito importante, que era assim, ó: faça a capoeira para minha higiene física e mental, porque acima do esporte está a luta, e acima da luta a ascensão do meu espírito. Então, nossa, mãe do céu. Muito forte, né? Isso aí eu tinha 10 anos de idade quando eu aprendi. Aí, mestre Osmar, em todas as artes marciais a gente pode encontrar lições, né? Sim, exatamente, por isso é arte marcial, né? Senão seria só luta. Eu agora, esse ano, eu completo 35 anos de capoeira e já viajei para vários países, né? E vários estados representando a nossa arte brasileira. E a capoeira, como eu tentei falar no início, a capoeira ela vai além do que a gente pensa, né? Como o mestre acabou de citar ali, da arte dele, falando dos leves movimentos, e a capoeira ela foi criada como luta, né? E disfarçada em dança. Então, muita gente vê a gente com aqueles movimentos acrobáticos, né? Aqueles giros de cabeça, aqueles saltos mortais, e fica encantado. Mas a capoeira foi criada como luta. E dentro dessa pandemia, para o pessoal adulto, eu estou passando um treinamento funcional com a capoeira. E está funcionando bem, porque trabalha todo o corpo, principalmente a musicalidade, que nós, principalmente brasileiros, somos muito encantados, né, com a musicalidade. E a capoeira tem isso de bom, tem essa musicalidade. Então, e com as crianças, as atividades lúdicas e recreativas, com os próprios movimentos da capoeira, são bem desenvolvidos e encantam as crianças. Nesse momento está sendo bem bacana as atividades que eu tenho desenvolvido com as crianças de forma remota através da capoeira. Então, assim, consegue fazer capoeira remota? Sim. Todos os dias, mestre. Todos os dias. Eu estou postando vídeo, conversando com as crianças. Então, está sendo bem bacana. Estou recebendo um feedback bem legal dos pais e das crianças. Então, assim, a atividade física, que é proposta pela capoeira, além da ludicidade, né? E a musicalidade. Então, está sendo bem bacana. Então, trabalha tanto o físico quanto o mental. Legal. Importante. Eu já tive a oportunidade de ver, você também já viu, a professora Nídia dando aula. A professora Nídia depende da música para praticamente tudo que ela faz em termos de dança, né? A coreografia, a dança, o jazz, a ginástica rítmica, tudo depende de música. Professora Nídia, eu sei, eu nem vou perguntar isso à senhora, se a senhora acha a música importante nesses momentos, se a senhora acredita na importância da musicalidade, até vendo a senhora coreografar, quantas vezes eu vi a senhora entra no ritmo da música e as crianças se sentem assim quase que na obrigação de acompanhá-la. Mas a senhora atribuiria à música uma parte importante do trabalho que a senhora consegue realizar? E mais, eu vou além, eu vou no outro trabalho, na parte como psicóloga. A senhora acredita que a psicóloga, com a música de fundo, consegue trabalhar melhor do que sem? Bem, com relação à música,
a música realmente ela tem um elemento que te conecta a algo, a alguém, a uma situação, né? Eu costumo dizer para as minhas crianças que a música te conecta com você mesmo, né? Então, nada melhor do que um elemento que te traz algo. Realmente, a música, para mim, não só para mim, como para as pessoas que trabalham com a mente, com o corpo, é fundamental, né? Não somente pela questão dos acordes, somente os acordes, mas pela questão de que você consegue transparecer, transferir algo. A música não é somente, como eu falei anteriormente, acordes, mas ela remonta a algo, né? Sem a música, eu acharia muito difícil o trabalho, com certeza. É um aliado muito grande. Entendi. Mestre Osmar, normalmente você não vê muito em academias as pessoas praticarem artes marciais com música. Talvez porque a arte marcial seja tratada muito mais como luta do que como preparo espiritual. Mas eu já vi em alguns filmes que determinados mosteiros ou determinados ambientes utilizam a música oriental, principalmente os japoneses que tem sempre aquela mulher entoando alguma música mais assim, de uma forma inequívoca, bem tradicional mesmo. Acaba sendo importante isso também para os orientais, para o trabalho oriental, da arte marcial, com a música. A música é muito importante. Olha, para o Tai Chi, eu utilizo música. Eu utilizo aquela música oriental, relaxante, eu utilizo. E nós temos também algumas práticas folclóricas chinesas que a gente faz, como a dança do leão, dança do dragão, né? E a gente utiliza. Inclusive, a dança do leão e dragão, nós fazemos a música, nós temos os instrumentos e a gente mesmo faz. Já no Tai Chi, a gente utiliza, né, um pouco de tecnologia. A gente utiliza os CDs, né? É mais fácil. Entendi. Mas eu utilizo, sim, a música é muito importante. Muito importante. Entendi. Para vocês terem uma ideia, né, tem algumas pessoas nos acompanhando. A professora Rita Marcondes, eu já citei aqui, né? É muito interessante isto, mestre. Eu acho que todos os mestres trouxeram coisas muito interessantes até agora. E eu queria ressaltar que está acompanhando a nossa live Sérgio Miranda Esteves, professor Sérgio Miranda Esteves, que durante anos e anos e anos foi coordenador de educação física do Colégio Salesiano Santa Rosa, e quando ele deixou a coordenação de educação física, ele ficou só com a coordenação de esporte, ele fazia educação física e esporte. E ele foi o responsável pela maioria dos campeonatos em todas as modalidades que o Colégio Salesiano Santa Rosa teve ao longo de muitos e muitos anos. Hoje ele está aposentado, mas é um grande incentivador do esporte, professor de educação física, técnico e uma pessoa muito querida da comunidade, a comunidade educativa de Niterói, não muito conhecido em São Gonçalo, mas muito conhecido em Niterói, famosíssimo, professor Sérgio Miranda Esteves, nosso popular Serginho, meu amigo pessoal de anos e anos e anos. Bom, agora vamos lá, como é que são as pessoas com relação aos esportes? Vocês estão me colocando, vocês três estão me colocando que qualquer esporte é importante. Serginho, você estiver ouvindo, você quer que a gente mande o link para você fazer parte desse bate-papo também? Hein, Sérgio, manda para a gente uma resposta aqui que a gente passa para você, porque Sérgio é fogo, ele é muito bom nisso tudo. Tá?
O Bidu saiu, agora voltou. Bom, então vocês me disseram que a música é importante, que o movimento é importante, que tudo vale a pena no esporte e também na meditação, na questão da meditação, porque o mestre Osmar trabalha com a meditação, trabalha com a mente. A professora Nídia, que é psicóloga, ela sabe a importância também disso no trabalho com as alunas, com os alunos, de um modo geral. E o professor Wellington não fica de lado, porque ele também ele tem que mentalizar, ele tem que saber aquilo que ele vai trabalhar e da forma certa para ele praticar o esporte de uma forma limpa, de uma forma interessante e que não machuque ninguém, que tenha sempre bons resultados. E a gente vê, quem conhece o professor Wellington trabalhando, sabe que ele sai levando uma turma de educação infantil para praticar educação física da mesma forma que leva um aluno do 5º ano, da mesma forma que ele leva um aluno do ensino médio, e todo mundo vai com a mesma tranquilidade, vai feliz, cantando, se preparando para a aula. Isso é um motivo desestressante, na minha concepção. Quando você vai para uma atividade desestressado, tá? Você já vai muito bem, graças a Deus. Vocês vão fazer igual a mim, que fui de cansaço tremendo por academia, né? Eu tenho problema sério de cansaço para academia e só fui lá uma vez para perguntar o preço. Então, vocês vejam que isso é visceral, é problema assim que eu não tenho como controlar. Agora, tanto que eu estou cada vez mais magro, vocês percebem que cada dia eu estou mais magro, mais esbelto e mais bonito. Bom, mais bonito isso não é novidade, todo mundo sabe disso. Agora, vocês continuam, o Bidu já me falou, está praticando o esporte diariamente, está fazendo as lives, está fazendo os vídeos, mas professor, grão-mestre Osmar Lanes e professora Nídia, e vocês? Contem vocês, atropelem um ao outro aí, mas contem, sejam professores como vocês são. Ladies first. Ganhou a primazia, professora. Não estou ouvindo você, Nídia. Bem, né, quando deu uma flexibilizada, né, eu passei a fazer corridas, caminhadas, né, ao ar livre. E eu também tenho um treino, né? Eu montei um treino aqui em casa para mim também, né? Mas eu gostaria de remontar, né? De explicar melhor a outra pergunta que o senhor Fica à vontade. Comentou, né? Eu te dei uma machadada, foi? Né, que eu acabei não respondendo, só respondi um lado, né? Então, com relação à música, na psicologia existe até um segmento chamado musicoterapia, que auxilia o tratamento, principalmente de ansiedade, depressão, com a música, né? Mas, como objeto de trabalho, eu prefiro colocar mais a questão da música corporal, ou seja, como que o nosso corpo produz a música, né? As batidas do nosso coração, né? O piscar dos olhos, né? Coisas que, muitas das vezes, o dia a dia a gente não consegue perceber o quanto que o nosso corpo é produtor de arte e é produtor da nossa subjetividade, né? Essa eu gostei, professora. Segue aí que tá legal. Isso tá bacana. Né? Porque o dia a dia, muitas das vezes, tira a nossa concepção do eu mesmo, do meu corpo, do eu estar presente, do quem eu sou, aonde eu estou. Né? Então, ouvir essa verdadeira sinfonia que o nosso corpo produz também nos auxilia a descobrir quem somos, né? Essa constante descoberta do quem eu sou, né? Eu me reconheço como o quê, né? O que eu quero da minha existência, tá bom? Beleza, fiquei contente. A música produzida por essa obra de arte que é o nosso corpo, né? Sim. Pois é. Eu fico contente em ouvir essas coisas, ouvir essa poesia para a natureza,
Mas, então, vamos voltar ao que a gente estava falando, né? Com relação à prática. Então, você tem a sua prática também, como professor Bidu. E, mestre Osmar, o senhor está aposentado, não faz mais nada, não pratica. Não é assim, não? Então, explica para a gente. Não. Então, explica para a gente. Muda só. A gente só muda. Depois que a gente passa dos 60 e tal, né, como é o meu caso, já passei dos 60 e tal, a gente muda, né, a prática. A gente vai fazer coisas assim mais ligadas até às nossas próprias possibilidades, vamos dizer assim. Atualmente, eu estou mais ligado ao Tai Chi, não é? Porque, além de ser a arte da longevidade, para mim também é uma coisa que equilibra e ajuda na saúde, né? Visto que eu tenho hipertensão, que eu herdei da minha mãe, vamos dizer assim, né? Então, eu mantenho controle e eu não gosto de remédio. Eu não gosto. Você tem glicose alta também? Não. Só hipertensão? Não. Só hipertensão, mas a minha hipertensão é aquela coisa... Atualmente, meu normal está batendo assim 17/12, 16/12. Esse é o meu normal. Então, monge também tem pressão alta? Tem. E eu pensava porque, afinal de contas, né, o mundo está aqui fora, né? Nós podemos ter de um jeito, mas o mundo está aqui fora. E, bem ou mal, a gente tem que viver, né, nesse mundo. E tem que, como diz o outro, né? Eu não vou dizer matar um leão por dia, porque eu não mato, eu não faço essas coisas. Né? Negócio de matar não é comigo, não. Nós temos, acho que eu até já lhe falei daquela vez que eu estive aí, né, na TV, eu lhe falei que nós temos aquele provérbio, né? É melhor evitar que machucar, machucar que mutilar, mutilar que matar, porque toda a vida é preciosa e nenhuma pode ser substituída. Então, a gente vai sempre por aquele método, faça o mínimo com o máximo de eficiência para que não seja necessário danos maiores. Então, dessa forma. Se tiver que dar uma pancadinha também, vale a pena, né? Às vezes é necessário. Eu estou falando aqui, mas estou olhando o Bidu. Bidu, já teve alguma situação que você precisou sair baseado na capoeira? Sim, várias. Até mesmo dentro da capoeira. Mas eu queria fazer uma colocação sobre a questão que o senhor colocou, da atividade física, né? Então, assim, eu estou trabalhando com a capoeira, continuo, né, mesmo de forma remota, e também estou trabalhando com treinamento funcional, sim. Que é a educação física, que é, assim, para ser feito dentro de casa. E também estou conseguindo desenvolver bem, e posso dizer que as meninas que estão acompanhando, fazendo as aulas, estão desenvolvendo bem. Então, acho que a questão essa parte remota, né? Você aplicar aulas online, eu acho que é muito de acordo com o aluno. Se o aluno te der um feedback, realmente te acompanhar e seguir passo a passo o seu direcionamento como profissional, consegue ter bons resultados. Entendeu? Consegue ter bons resultados. Então, em todo momento, eu estou sempre utilizando a música, tanto no treinamento funcional quanto na prática. Então, acho bem importante. Agora, falando de fugir de algumas pancadas, sim, a capoeira já me livrou de várias. Tanto dentro da capoeira, que às vezes acontece o aspecto luta, e eu sou um cara da paz, eu procuro estar sempre evitando, e na rua também já aconteceu, em situações de assalto. Eu sempre comento com os alunos que a melhor coisa a fazer em um assalto é correr, ao invés de reagir. Mas o instinto, às vezes, acaba falando mais alto, né? Mas eu não aconselho ninguém a reagir. Mas já me saí de boas através da capoeira. Ainda mais eu que tenho uma estatura baixa, né? Então, é mais fácil das pessoas maiores querer se sobrepor.
Mas aí a capoeira acaba me trazendo essa habilidade. Mas a Saiu, grandalhona do grupo aqui é a Nídia, né? Nídia, já teve que partir para cima de alguém? Eu corro muito, sei correr que é uma beleza. É mesmo, corro bem. Nossa, mãe do céu. Nossa, mãe do céu. E mestre Osmar, já aconteceu de ter que sair de uma briga por meio do Wushu, né, que é o Kung Fu, ou não precisou? Olha, se eu dissesse para você que em 53 anos de prática eu nunca usei, estaria mentindo. Eu não vou fazer isso. Mas eu sempre dei preferência a uma outra prática desportiva que eu tive na minha adolescência. Eu era velocista. Correr 100 e 200 metros. Eu preferia essa. Quer dizer, você sabia que você levaria toda a sorte do mundo se você enfrentasse, mas preferia não enfrentar. Exatamente. Eu concordo plenamente com o mestre Wellington aí falou. A gente tem que, sabe, nós não aprendemos. Eu, pelo menos, ouvia muito isso dos meus mestres na minha época, que a gente aprende para não usar. A gente só usa no último caso, sabe? Pelo menos para mim é assim. Eu não vou dizer que eu não usei, eu passei muito tempo fora do Brasil e lá, infelizmente, os ocidentais são vistos assim com não tanta importância lá. A gente, para poder ter a mesma importância de um oriental, a gente tem que fazer pelo menos 2 vezes o que eles fazem, para a gente poder obter respeito. Aliás, lá fora, a maioria é assim, né? Você vai lá no Oriente, o ocidental, ele não tem, assim, um respeito tão grande. A gente tem que conquistar o nosso respeito. Tá? A gente, para poder alcançar alguma coisa lá fora, é muito complicado mesmo. Né? A gente tem que dar o sangue lá para poder pegar alguma coisinha. Mas vale a pena. Tudo vale a pena. Perfeito. Só aproveitando um pouquinho, mestre, como é que surgiu o Instituto Emeixan no Brasil? O senhor era monge em um determinado mosteiro de lá, mas que Sim. Esse mosteiro hoje não está mais lá na China. Quer dizer, havia 5, 4 estão fora da China. Um existe ainda como museu, não é isso? Exatamente. Como é que funciona isso, hein? Como é que foi isso na vida do senhor para poder chegar? O senhor ia montar o mosteiro Emeixan em São Gonçalo, o Emeixan vinha para São Gonçalo e acabou indo para Maricá. Mas a pergunta é, como começou esse processo todo? Como é que o senhor conseguiu ser responsável por um dos 5 mosteiros da China? Olha, isso começou há 53 anos atrás, né? Quando eu comecei a aprender. Mas eu fui levado a aprender exatamente por ser... Eu até te contei essa história, né? Sim, mas o pessoal aqui... Uma criança meio complicada, né? Meio complicada. Eu era meio agressivo. Então, quem era seu colega em judô, se não me engano, foi o Jota Sobrinho, né? Oi? Não ouvi, desculpa. Quem foi seu colega em judô, karatê, eu não sei exatamente, foi o Jota Sobrinho. O jornalista. Não, foi taekwondo, que eu fiz durante um tempo. Eu pratiquei durante um tempo, depois que eu voltei da China. O Jota Sobrinho foi meu... Eu tenho muito bons amigos, sabe, nesse meio, no meio do taekwondo, então, tem vários amigos, tenho o mestre aí de São Gonçalo, a quem eu prezo muito, muito mestre Silva, aí de São Gonçalo. Conheci o mestre Capoeira também, mestre Wellington aí talvez conheça, o mestre Camisa, foi muito meu amigo também. Conheceu, Wellington? Conheci. No karatê... dele por um tempo. Desculpa, eu não ouvi. Eu fui aluno dele por um tempo.
Ah, que bacana! Olha, ele é uma excelente pessoa. Sim. Somos amigos e eu gostava muito da forma que ele dava aula. Eu olhei várias aulas dele. Ele falava da filosofia, história da capoeira. Eu acho isso muito importante, né? Que a gente não pode só pegar aluno e ensinar a bater, porque é arte marcial, né? Não é, se fosse só para bater, seria luta. Né? Mas a gente trabalha com arte marcial. Então, existe uma filosofia, existe uma história, existe uma disciplina de conduta, existe tudo isso, né, que faz os bons alunos aparecerem, os bons praticantes, aqueles que vão poder levar à frente o legado que a gente está passando. Isso é muito importante. É realmente fundamental. Mas, Nídia, você... eu não acabei. É verdade. Eu tenho mania de ficar atalhando todo mundo, aí dá isso. É velhice, é minha velhice, eu esqueço. E você vai chegar à minha idade, depois você me conta. Não, aí né, depois de 10 anos, quase 11 anos, aí ele me perguntou se eu queria terminar meu ensinamento na China, ele me deu uma carta e eu fui. Aí, 6 anos depois, eu me ordenei lá e voltei com a função de trazer a arte para cá, né? Trazer a nossa arte para cá. Foi muito difícil, eu vou até lhe dizer, porque o mosteiro não foi feito em São Gonçalo, foi por falta de apoio. Não tive apoio. Precisa ser dito isso. E agora vamos lá, Osmar, você pegou um ponto importante. Nós estamos aqui falando de um problema que é mundial, mas é importante que São Gonçalo escute o que aconteceu para um dos mosteiros, um dos 5 mosteiros da China estarem aqui no Brasil. Olha, tem um na Inglaterra, não é isso? Tem um na França, tem um nos Estados Unidos, um está em Taiwan e o outro na China. E tem o nosso, né? Tem o nosso. O nosso, ele lá na China, originalmente, ele foi destruído por um terremoto. Ele foi, o terremoto é nas montanhas de Sichuan, bem ao sul da China. Ele foi destruído num terremoto. Então, aí os monges e participantes foram para um outro templo. Então, existia um decreto imperial na época que a nossa ordem poderia ter apenas 5 templos, né? 5 templos. Então, esse ficou vago. O mestre dos mestres me perguntou se eu aceitaria trazer a nossa tradição para cá, né, para o Brasil, porque as coisas na China não são muito fáceis. Né? Eu não vou entrar em detalhes, porque não é bom, mas não são muito fáceis. Então, eu trouxe para cá, a gente batalhou muito, muito, certo? Porque vocês que estão aí também, vocês sabem nas suas próprias artes a dificuldade que a gente tem de receber apoio aqui no Brasil. Né? Ou você joga futebol, ou você joga vôlei, mas certas coisas, principalmente esporte, eles aqui chamam de esporte. Para mim não é esporte, mas chama de esporte, tudo bem. Sabe, aqueles que ainda não são olímpicos, esses, então, eles têm uma dificuldade muito grande para ter apoio. E a gente sem apoio é muito difícil conquistar as coisas, sabe? Porque tudo é muito difícil. Mas, mestre, e seria em São Gonçalo? É isso que eu quero saber. Seria em São Gonçalo? Olha, como eu morava aí em São Gonçalo, eu iria levar para São Gonçalo. Nós tentamos levar para a Serra também, para a região serrana. Conseguimos até um espaço excelente, né? Mas
Houve aquele, não sei se eu acho que vocês devem lembrar, aquela tragédia que houve lá de enchentes, aquelas coisas todas, né? Uhum. Acabou tudo, né? Aí a gente teve que correr para cá, que é mais seguro. E aqui, graças ao esforço de alunos e amigos, a gente conseguiu um espaço aqui que agora está sendo comandado por um dos meus alunos mais antigos. Ele está lá comandando, né? Uhum. E eu estou daqui fiscalizando. Tá certo. O senhor não é mais o cabeça, o senhor agora é só o pescoço, né? A cabeça só vira para onde o senhor determina. Eu sou aquele sujeitinho que fica no ombro assim, falando: olha, é isso, sou o grilo falante. É a consciência. Sou o grilo falante. Tá certo. Lídia, me diz uma coisa. De onde surgiu? Porque eu conheço a sua família. Não vem com história, não. Que eu conheço. Na sua família, o mais fraquinho tem não sei quantos mestrados. Tá? O menos estudioso tem não sei quantos mestrados. Todo mundo lutando e estudando muito. Mas eu não sei de nenhum que seja desportista. E você, além de ter estudado muito, porque você já tem 2 graduações, tem alguns outros cursos feitos, mas você foi para a área do esporte. Por quê? Por que diferente do resto da família? Realmente, eu busquei um caminho um pouco diferente, né? Sempre me aprimorando, né? Agora eu estou fazendo 2 pós. Uma até o Bidu está fazendo junto comigo, que é psicomotricidade. É né? mesmo? Bidu vai ser meu amigo de turma. Legal. E neuropsicologia, né? Então, não estou tão assim fora da família. Mas, realmente, a prática de atividade física na minha família não é algo, digamos assim, que eles apreciam. Né? Não é algo tradicional. Eu não conheço algumas um pessoas da sua família e não vejo isso, não. Não, só o meu avô que, quando ele era vivo, ele praticava e corria, fazia abdominal, isso com 90 anos. Até os 90 anos ele ainda fazia, tinha todo um plano de atividade física. Aí, Osmar, tem tempo, tá vendo? Oi? Estou dizendo para o Osmar, tem tempo, viu, Osmar? Ele, quando aos 90 anos tinha plano de atividade física, porque você está com 60 e pouco, ó. Mas vamos lá, Lídia. Eu só queria acusar a presença de um grande compositor de renome nacional, eu diria até internacional, que é o nosso Beto Baiano, né? Que está aqui acompanhando. Estou aqui aprendendo muito. Valeu, Beto Baiano, pai da Nayara Terra, da Nana Terra também, aqui com a gente. Ele que ama São Gonçalo de muito. Então, é o baiano mais gonçalense que eu conheço. Mas continuando, Lídia. Perdeu o som, Osmar. Peraí, deixa eu ver. Não, perdeu mesmo. É aí no seu. Eu estou tentando aqui, não consigo. Ver se alguma coisinha aqui saiu um pouquinho. Bom, vamos ver se ele acerta. Mas continua, Lídia, enquanto isso. Meu avô se chamava Oswaldo Mendes. É por isso que tem um aí que é Mendes Ferreira também. Isso, mas ele não é filho. O Oswaldo também, né? E eu tenho um primo chamado Oswaldo também, né? Não, mas o Oswaldo Mendes, seu tio, ele não tem filho, não tem neto, não tem Júnior no nome. Não, ele tem 2 filhos, o Gabriel e o Oswaldo. Não, mas o Oswaldo não tem referência a seu avô no nome. Só o Oswaldo Mendes, mas ele é Ferreira Mendes, né? Sim, o Mendes é do meu avô. Ah, tá. Ferreira da minha avó, o Mendes do meu avô. Tá certo. Então, quer dizer, mas aí você enveredou por esse lado, preferiu. Sim, eu já faço atividade, né? No caso, comecei com a dança, e aí depois fui caminhando gradativamente para o esporte. Certo. Isso aí. Bom, a Ana Luz está me avisando aqui que estão com a gente a Vera Quintão,
a Vera Quintão, que é a minha sogra, e também o doutor Adir Martins também acompanhando, né? Não apareceu aqui para mim, não apareceram para mim, não, mas estão acompanhando também. Bidu, e Sim, você? senhor. Era assim como o mestre Osmar, que era um aluno, um garoto irrequieto, que batia, que de repente foi mandado para capoeira para ver se pegava um pouco de concentração, de disciplina, de discernimento, ou não precisou? Não, eu sempre fui tranquilo. Desde garoto, eu sempre fui tranquilo. Era um pouco bagunceiro, mas era super tranquilo. Não levava problema para minha mãe. Era bem tranquilo. É porque eu fiquei encantado quando eu passava na rua e via uma roda de capoeira. E assim que minha mãe conseguiu, ela me colocou na aula de capoeira. Eu já era encantado com aquele batuque, com aquela musicalidade. Então eu entrei tranquilo e até hoje eu sou um cara tranquilo. Mas a Legal. capoeira me ajudou muito. Foi através dela que eu consegui a minha formação acadêmica de professor de educação física, através da capoeira. Certo. Agora, gente, eu vou partir para um outro lado. Eu não estou escondendo de ninguém, tá claro, vocês sabem disso, que Frederico Carvalho está pleiteando, né? É pré-candidato a vereador em São Gonçalo. E uma das plataformas que eu acho que a gente nunca pode deixar de ter é a plataforma do esporte, né? Tem muita gente boa tentando fazer muita coisa pelo esporte em São Gonçalo. Eu não queria citar assim, diretamente nomes, mas um que vem à minha cabeça assim, fortemente o tempo todo é o professor Sutero, de Karatê, que faz um trabalho lá no Salgueiro, muito importante, muito legal, e tem outras pessoas também. E o nosso objetivo é fazer com que nossos jovens sejam jovens bem formados, que sejam jovens, a gente já teve com os escoteiros aqui, então a preparação, o serviço, o interesse pela pátria, o interesse pelo coletivo, pelo que é de todos. E eu vou deixar agora espalhado para vocês o seguinte: o que falta para esse município de São Gonçalo? Mesmo o mestre Osmar estando em Maricá, mas ele viveu em São Gonçalo muitos anos, ele conhece a realidade do município, e vocês são especialistas, vocês todos são preparados. Professor Osmar, além de tudo, é professor universitário também. Então, eu queria ouvir de vocês o seguinte: o que falta para que nossa população, que os nossos jovens tivessem uma formação esportiva melhor, mais consolidada e, naturalmente, mens sana in corpore sano. Então, a cabeça legal, o corpo legal, porque a cabeça está legal e vice-versa. Senhores, o que falta? Está na mão de vocês. Quem começa? Quem quiser começar. A Nídia. Olha lá o Osmar apontando. A Nídia. Vai, Nídia. Aí, Nídia. Caiu, peraí, deixa eu acertar aqui, ó. Caiu em você, ó. O nosso município apresenta uma diversidade muito grande, muito rica com relação à nossa população. Nosso maior tesouro, com certeza, são as pessoas. Eu acredito que o esporte ele tem muito a contribuir com a formação individual do sujeito, né? Promovendo uma qualidade de vida, promovendo uma motivação, né, para a nossa existência e tudo mais, né? O que falta no nosso município é a visualização da importância dos benefícios do esporte, que muitas das vezes não são colocados como prioridades, ou colocados ou dando o valor que necessita, né? Porque através do esporte existe uma possibilidade de ganhos em várias áreas,
né? O esporte, ele é parceiro da saúde mental, da saúde física, da saúde da alma, né? Você mobilizando o seu corpo, você colocando o seu corpo para trabalhar, você, na verdade, está se relacionando com você mesmo. Porque para você existir, você tem que ter um corpo. E como que você lida com esse corpo? Qual é a dinâmica que você dá? Qual é a importância que você dá para sua existência, logo para o seu corpo? Então, o corpo, ele apresenta múltiplas possibilidades de subjetivação. E um dos caminhos para que você encontre as suas certezas, o seu querer, né? E possibilite que você chegue mais longe, eu não estou dizendo ser um atleta, não. Eu estou dizendo em você ter uma qualidade de vida, em te possibilitar, por exemplo, você chegar numa determinada idade, 80, 90 anos, e ter mais autonomia, né? Autonomia do seu corpo, do ir e vir, né? De coisas simples, que na juventude são simples, então, quando chega numa determinada idade, já não é mais. Então, essa visualização do futuro, do presente, eu acredito que ainda não está muito amadurecido na nossa cidade, né? Essa é a importância. Então, eu acho que a visualização da importância da prática do esporte como algo que seja necessário, né, que seja algo referente à saúde da população, seria um primeiro passo. Entendi. Eu vou então ao Wellington. Wellington, me diz uma coisa, mestre Bidu. A gente está falando de incentivo, de um município que pouco incentiva o esporte, apesar de ter inaugurado agora há pouco tempo no Mutuá uma área esportiva, mas é uma área esportiva, e o número de crianças e de jovens que nós temos no município é muito grande. O senhor não acha que os clubes que nós temos aqui, Mauá, Tamoio, Embaixadores e outros, que estão aí com uma estrutura enorme, pouco utilizada, devendo os tubos para a municipalidade, não poderiam ser tratados também para ajudar esses jovens? Sim. A sua imagem aí, quando eu entrei aqui na live, eu fiquei bem sensibilizado, porque aí na Fazenda Colubandê, eu trabalhei aí pela Secretaria de Esporte e Lazer da cidade, o governo da Aparecida, Panicé. Eu trabalhei 8 anos e eu tinha mais de 100 alunos aí, crianças. Quando era uma fazenda mesmo, né? Bonita, cuidada. Então, o professor Joaquim era o então secretário na época, né? E eu entrei aí, eu dava aula de capoeira já no Clube Mauá, já há alguns anos. O professor Eduardo, que também é da área do esporte, irmão do Carlinhos, que era quem comandava a parte do esporte do Clube Mauá, quando o Clube Mauá era campeão do handebol nacional, né? Não existe mais. Então, ele me viu dando aula e me convidou para fazer um trabalho voluntário na Fazenda Colubandê. Eu aceitei, porque eu vim de um projeto social. Então, me tornei quem eu sou hoje, graças à capoeira, eu acreditar na arte. E eu entrei. E o professor Joaquim, me vendo, dando aula lá, ele perguntou, quem é esse rapaz aí que está dando aula de capoeira? Ele é funcionário nosso? Aí o Eduardo falou, não, eu convidei ele para trabalhar comigo, que ele trabalha legal com criança, tem um trabalho bacana. E o professor Joaquim foi falar comigo, pô, você não é funcionário nosso? Não. Então, segunda-feira você vai lá na secretaria e me procura lá que eu vou te nomear. Então, foi bacana, eu trabalhei uns 3 meses voluntário. Então, assim, eu acho que o profissionalismo, a honestidade, eu acho que isso está faltando muito. Hoje, infelizmente, a gente vê, para quem conheceu daquela época, 20 anos atrás, o que era o Clube Mauá, o que era o Clube Tamoio, não é mais o que era antes. Com certeza, vários clubes têm problemas financeiros, administrativos, não sei o que é, também não é da minha ossada. Eu só conheço um que não tem. É uma pena a gente ver o que aconteceu com a Fazenda Colubandê. Estão mantendo, tem algumas coisas lá ainda em atividade,
mas não é o que foi na época que eu trabalhei lá. Então, assim, eu acho que teria que ser levado mais a sério, teria que ser mais profissional e usar da honestidade, porque são várias pessoas, são várias crianças que dependem disso. Eu lembro que eu tinha mais de 100 crianças que adoravam fazer a capoeira e o projeto que imperava lá na época dava um pequeno suporte. E esse suporte ajuda na formação do cidadão. Então, acho que o profissionalismo na arte, o profissionalismo dos governantes, quem está lá, né, trabalhando nas câmeras, lá na Câmara dos Vereadores, quem está nas secretarias, eu acho que teria que ter um pouco mais de seriedade, porque projetos tem, mas se não for abraçados e se não tiver um profissional para direcionar, eu acho que a gente acaba perdendo. Como tem a nova lei aí, né, da cultura, que tá entrando aí. Então, não é simplesmente entrar e você pegar o dinheiro e investir de qualquer forma. Acho que tem que ter um profissional. Eu acho que quem tá de frente, quem estiver trabalhando, eu acho que tem que ser profissional, porque hoje eu me coloco como profissional da capoeira e profissional da educação física, mas eu não era. Então, eu fui estudar, eu fui buscar, não só aqui no Brasil, mas como lá fora no exterior, como o grão-mestre aí, Osmar, também buscou muito, a professora Nídia está sempre buscando, vira e mexe, ela põe na orelha. Então, acho que a gente tem que buscar, e quem está de frente, o senhor aí agora vem como pré-candidato, eu acho que tem que ter bons profissionais de frente, não simplesmente o amigo, né? Eu entrar como candidato, conseguir entrar e pegar meus amigos para trabalhar. Eu acho que são profissionais para poder tocar esse trabalho com seriedade e honestidade. Mas a gente pode ouvir os bons conselhos das pessoas. Sim, eu sim. acho que o que falta muitas vezes é uma coisa chamada oitiva. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, mas a gente quer falar 2 vezes mais do que ouvir. E isso é meio complicado. Mestre Osmar, e quanto a nós, se nós tivéssemos mais espaços públicos, ou pelo menos arrendados ou utilizados em determinados momentos pelo poder público para auxiliar essas crianças, esses jovens, nós teríamos um povo diferente, mestre Osmar, o senhor acha? Eu acredito que sim. Olha, eu, quando comecei, eu levei o Tai Chi para São Gonçalo. Fui o primeiro a ensinar Tai Chi lá em São Gonçalo, em 1900 acho que era 90, 88, eu não lembro bem, uma coisa assim. Eu não era nascido, não. Foi... Hã? Eu não era nascido, não. Não entendi. Eu não era nascido, não. Tá bom. Tá certo. Tá, vamos deixar assim. Tá bom. Mas é que eu estava dizendo, eu fui convidado pela Prefeitura de São Gonçalo para dar um curso de Tai Chi lá no Lavorão, ali perto do Mauá, era Centro Cultural. É o Lavorão, é o Centro Cultural Joaquim Lavoura. É isso mesmo. Eu tinha 4 turmas de 40 alunos de Tai Chi. Entendeu? Ali eu comecei a minha associação, foi ali. Que durou um certo tempo, o pessoal queria continuar, falei, bom, então vamos procurar um lugar para poder ensinar. Aí nós procuramos e fundei a associação. Sabe, ali a gente começou, se fez um trabalho muito bom na parte esportiva nessa época lá. Agora, São Gonçalo tem um monte de lugares que poderiam estar sendo melhor utilizados. Sabe? Querer fazer esporte, o povo quer. Eles não têm a oportunidade. Eu vejo que falta muito isso. Tá? Falta oportunidade para as pessoas praticarem. Falta... Gente, não falta, não. Tem muito bom profissional que só está esperando a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Mas eu não acho tem... que sim. É uma fábrica de dificuldade que se faz em São Gonçalo. Eu acho impressionante.
Sabe, existe uma liga gonçalense de desportos, da qual eu fiz parte. A minha associação foi a primeira associação de Tai Chi e Kung Fu a se inscrever nessa associação. Eu fui diretor de arbitragem de Kung Fu na época, tá? E lá tinha tudo quanto é esporte. Eu não sei nem onde anda, não sei nem se existe ainda. Tá? Porque eu me afastei. Existe ainda? Não, não sei. Não sei. Eu não sei também. Era lá no Tamoio. Era lá, era num prédiozinho que tinha ali atrás do Tamoio, do lado. Ali existe Taekwondo. É o professor José Antônio Machado que cuida. Isso mesmo, José Antônio. Existe. Pois é, eu participei. Ele é abnegado, viu? Parada cívica, eu participei 2 anos, eu saí lá desfilando lá, assim, com essa roupa. Legal. 2 anos. Mas só que esse movimento todo sumiu, acabou. Cadê o pessoal? Os profissionais. Não, ele continua, viu? Ele continua. Continua? Mas continua. Eu não escuto falar mais nada. Cadê os profissionais estão aí, eles estão esperando oportunidades. Eu ouvi falar, mestre, que os vereadores estavam querendo acabar. Agora, vê, como é que não sei se é verdade, mas ouvi falar. Como é que o esporte vai progredir? Não tem como. Sabe? É aquilo que eu te falei. Apoio. O que falta para o esporte progredir em São Gonçalo? Apoio. Interesse das autoridades, vamos dizer assim, né? Que não tem, sabe, esporte em São Gonçalo. É difícil. É difícil. Você tem que lutar muito para conseguir fazer alguma coisa. Eu vou falar, essa foi uma das razões que eu saí daí. Tá? Eu queria fazer as coisas, mas... E uma das razões pelas quais o Mosteiro Emeixã não está em São Gonçalo. Exatamente. Como que eu ia fazer as coisas se não tem apoio? Sabe, as pessoas preferem ficar fazendo festival. Olha, desculpa, vocês estão me conhecendo aí agora, tá? Eu sou uma pessoa meio enjoada, eu falo que se eu tiver que falar, eu vou falar. Eu digo sempre, eu sou monge, mas é um acidente tremendo esse que aconteceu. Eu sou monge por acidente. Se eu tiver que falar, eu falo. E vou falar agora. Tá? Eu vou falar agora. Problema que em São Gonçalo, o esporte não vai para frente. É claro que não vai para frente. Um lugar que se faz festival de pipa. E você, para fazer um encontro esportivo, um campeonato esportivo, você não consegue. Como é que o esporte vai para frente desse jeito? Se é melhor, se é mais fácil trabalhar coisas, né, que não tem a importância de um esporte, não causa o bem físico, psicológico, né, mental, não interessa, que causa o bem que causa um esporte, que dá disciplina, saúde, que faz isso tudo. A pessoa prefere fazer festival de pipa. Cá para nós, né? Cá para nós. Baile funk tem todo final de semana tem baile funk. Aí você pega assim, será que a gente podia fazer um festival de arte? Não vai dar, porque tá difícil. É para nós. Habitua a criança a mentalidade tem que mudar. Enquanto a mentalidade não mudar, vai ficar difícil qualquer coisa, sabe? Eu acho isso. Minha opinião. Eu acho que ninguém aqui é contra, não, né? Alguém é contra a opinião dele? Acho que não. Acho difícil, hein? Bom, vamos passar para as nossas despedidas, porque o papo está muito bom. Desculpa. Só uma coisinha. A professora, ela deve conhecer. Você conhece a Elisete Mascarenhas? Sim, conheço.
Eu comecei dando aula de Tai Chi na academia dela, na Corpo a Corpo. Comecei lá. Ela mesma ela fica batendo cabeça aí um tempão sem conseguir fazer nada. Tempão. Eu conheço ela, já tem uns 25 anos para lá. Disso aí para lá que eu conheço. Não vai entregar a idade dela, né? Por favor. De jeito nenhum, senão ela vem aqui em Maricá me bater. Ai, ela foi minha aluna de Tai Chi também. Então já viu. Então, é isso que eu estou querendo dizer, sabe? Nós aqui somos utópicos. Nós somos utópicos. A gente está batendo cabeça, dando soco aqui em ponta. Eu não vou nem dizer de faca daqui a pouco, em ponta de espada. A gente está aqui socando espada e não consegue. Por quê? Porque não depende só da gente. Todos nós aqui, eu tenho certeza que todos vocês são pessoas esforçadas, que batalharam pelo que vocês fazem, que amam o que vocês fazem, porque senão não estariam fazendo. Eu tenho certeza disso. Assim como eu, que estou batendo cabeça aí há 53 anos. Tá? Dos meus 60, eu estou há 53 anos aí batendo cabeça, tentando levar o que eu aprendi para algum lugar, mas é difícil. É difícil, porque não depende só da gente. Não depende. Sabe? Aqui é a mesma coisa. Aqui não é diferente de São Gonçalo, não. É a mesma coisa. A gente briga, a gente batalha, a gente faz tudo, sabe, para fazer as coisas. Mas é difícil. Agora, eu disse que eu me aposentei, mas eu não desisti. Eu estou empurrando meus alunos lá, porque para mim já sabe. Mas eu vou continuar batalhando através deles, sabe? Porque se a gente deixar, daqui a pouco, a única coisa que vai se fazer, e olha, aí em São Gonçalo mesmo, daqui a pouco aí em São Gonçalo só vai se dançar funk e soltar pipa. E vai ficar por isso. Ô, Nídia, você também tem dificuldade de apoio também? Ou você não faz nada com o seu dinheiro para conseguir fazer alguma coisa? Eu não dependo da iniciativa pública. Ou você faz ou não sabe? Não. Exatamente. Também não, mas... É verdade. E você, Wellington, você vai à Itália todo ano porque iniciativa pública também? Não, eu já fiz várias viagens para o exterior através da capoeira. Inclusive, grão-mestre Osmar, eu fiquei na China por 3 meses. Foi minha primeira viagem, fiquei encantado. Fiquei em Hong Kong, fui para Singapura, fui para Macau. A China aquilo que o senhor falou no início, a gente tem que estar sempre procurando se superar para poder chegar aqui, em outras palavras, no patamar deles, porque a responsabilidade que eles têm de horário, de programação, de treinamento, eu acho que a gente tem muito a aprender com eles. Eu adorei e sempre estou tendo oportunidade, eu estou indo. E para a Itália, mestre, eu sempre vou. Hoje, graças a Deus, tem um aluno lá, tem um professor, aluno meu, que dá aula lá na Itália, mora lá em Riccione, então estou sempre ali em Riccione, fazendo um trabalho juntamente com ele. Mas os meus eventos aqui, eu posso dizer da mesma forma que a Nídia. Iniciativa minha com os pais dos alunos e com o apoio das escolas, inclusive o Colégio Nossa Senhora das Dores. Então, que eu também Mário não está escutando, não precisa falar, não. A Mário não está escutando. Não, mas o senhor está aí. Mas é verdade. Eu fui recebido lá de braços abertos e abraçaram o meu projeto de capoeira, entendeu? Hoje, graças a essa referência, eu também estou lá no Instituto Abel em Niterói, realizando um trabalho de capoeira. Então, assim, é uma grande referência para mim. Então, deixa eu quebrar um galho, fazer uma coisa aqui. Ai, meu Deus. Fale sobre a pernada carioca e como as pessoas podem encontrar a pernadinha. Tem a pernada e a pernadinha, né? Carioca. Isso aí. Então, a pernada carioca, uma parceria com um amigo meu. Hoje ele é mestre em educação física
fisiologia do exercício, nós treinávamos lá no Mestre Camisa, e quando a gente saiu da instituição do Mestre Camisa, a gente já era amigo, a gente se juntou e viemos com uma proposta diferente naquilo que a gente acredita, nesse processo de formação acadêmica também. Então, inclusive, a maioria dos nossos alunos adultos estão buscando a formação acadêmica, independente da área. E aí criamos a Pernada Carioca, o Centro Cultural e Desportivo Pernada Carioca. Graças a Deus, hoje a gente está em várias cidades aqui no Rio de Janeiro e também estamos lá na Europa, né, com o professor lá dando aula. E a Pernadinha Carioca é um projeto que a gente montou, né, eu juntamente com alguns professores que também são formados e têm mestrado na área de educação física, criamos um projeto para educação infantil. Então, trabalhamos desde a creche até a turminha aí do 5º ano, né, com a Pernadinha Carioca. É um projeto bacana, onde a gente leva a parte cultural, a musicalidade, né, a oralidade, né, que é as histórias, contação de história, e essa parte recreativa da capoeira. Eu estou em 3 instituições, né, inclusive o Colégio Nossa Senhora das Dores, o Instituto Abel em Niterói e o Centro Educacional do Fonseca. Então, tenho vários alunos aqui em São Gonçalo e no Rio, dando aula de capoeira com esse projeto Pernadinha Carioca. E quando alguém precisar entrar em contato com o senhor, entra em contato por qual e-mail? Só procurar o Wellington. Não, pode procurar nas redes sociais, que é mais fácil, que aí vai ver um pouco do trabalho. No Instagram e no Facebook, o Wellington Bidu. Beleza, valeu. Bom, agora deixa eu saber dela, né? Ela que trabalha como psicóloga, ela deve ter algum local, um consultório, um ponto de referência, e também como professora. Professora Nídia, faz uma propagandinha também do seu trabalho. Bem, atualmente eu trabalho em 2 escolas, que é no Colégio Nossa Senhora das Dores e no Centro Educacional Melo Paulo, que eu trabalho como professora de balé, ginástica rítmica, né, jazz. Então, com relação à atividade física, eu trabalho nessas unidades. Com relação à psicologia, eu atualmente estou trabalhando como home office, né? Ah, é? Até mesmo porque, isso, exatamente. Meu consultório eu precisei temporariamente fechar por conta da pandemia, né? E provavelmente não vou reabri-lo esse ano, porque era um projeto né? Que é psicologia escolar, né? Então, no caso, fazer uma extensão da escola dentro do consultório, né? Mas como é que as pessoas te acham? Bacana. Oi? Como é que as pessoas te acham? Então, eu tenho o meu Instagram, que é Nídia PC, P de papai, S de sapo e de índio, PC de psicóloga, né? E aí, no caso, podem acessar lá e conhecer melhor o meu trabalho como psicóloga clínica e psicóloga escolar. Legal. Agora o mestre Osmar. O mestre Osmar já está há mais tempo aí na carreira, né? Mas vamos falar um pouquinho, mestre, como é que as pessoas podem aprender ou se desenvolver em Taiti, em Wushu, na filosofia oriental. Como é que elas podem fazer isso, mestre? Olha, atualmente eu estou com um aluno dando aulas de Taiti lá no Praia Clube São Francisco, Niterói. Lá em Niterói, São Francisco, né? É São Francisco. Tem um aluno meu que está batalhando para desenvolver um centro cultural aí no Engenho Pequeno, mas ainda não está funcionando. Tá? Não está funcionando ainda, ele ainda está em desenvolvimento, ainda não está funcionando. Tem um aluno meu que está um pouco longe, está lá em Resende, e está montando a escola lá também. E tem um outro aluno meu que está cuidando do mosteiro aqui em Itaipuatu. Perfeito. Certo? É aqui na Morada das Águias. Qualquer coisa, eu acho que ainda está funcionando, que eu tenho que ver, que eu não cuido dessa parte. No Facebook tem o Instituto Cultural Emeixan, tá? Que é a página lá que a gente utiliza para passar, as informações. Passar tudo que a gente está fazendo, as atividades, né?
E, por enquanto, a escola reduziu-se a isso, né? A gente não está... Eu mesmo não estou mais atuando, né? Eles que estão atuando. A gente está tentando... Tem um aluno que ele foi para o Rio Grande do Sul, mas já voltou também, mas ele ainda não conseguiu espaço aqui, né, aqui no Rio, para poder trabalhar. Entendi. Tem um outro que está lá na Tijuca também, que ele também está desenvolvendo espaço, ainda não desenvolveu. Assim que tiver alguma coisa pronta, eu te aviso. A Cristina está nos assistindo? A Cristina está, só que ela está em outra parte da casa. Tá certo. Dê um abraço dela, Cristina. Um abraço para você, tudo de bom. Você deve estar ouvindo a gente. Deixa eu ver se ela está. Só um instantinho. Só. Tá. Mas eu aproveito para agradecer a vocês. Mandando um abraço. Mandando um abraço. Né? A gente boa, Bessa. A Ana também está mandando um abraço para ela. Mas, então... Um abraço para ela. Valeu, obrigado. E eu quero agradecer a professora Lídia, valeu por tudo, obrigado mesmo. Professor Mestre Bidu, professor Wellington Mestre Bidu, muito obrigado por essa possibilidade, por estarmos juntos mais uma vez. Meu querido amigo, grão-mestre Osmar Lanes, que tantas vezes nós tivemos encontros tão gratificantes, tão bacanas, tão legais, graças a Deus. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Um dia a gente vai fazer uma live só sobre o Emeixan, se Deus quiser. Nossa, muita assunto. Tem coisa, né? Tem assunto, hein? Pois é. E eu quero aproveitar e agradecer a você, meu amigo, que estava acompanhando, você, minha amiga, vocês que estiveram com a gente esse tempo todo, dizer que nós somos gratos, em primeiro lugar, ao Papai do Céu, porque nos permitiu essa live. Em segundo lugar, aquelas pessoas que estavam com a gente, a Ana, que me ajudou na produção. Também ela me falou de uma pessoa que estava assistindo, que não apareceu para mim, Rosemary também estava assistindo, agradeço a Rosemary, a Cristina, a Vanderlei Fontibol, a Alberto Baiano, a professora Rita Marcondes, a enfermeira Bárbara Mendes e a todos os que estiveram com a gente, né? Muito obrigado a vocês, tudo de bom e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, gente, fiquem com Deus.